Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo suas Bíblias. Livro de 1 Reis, capítulo 20. Reis, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis. Quantos reis? E os cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu tesouro, teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te. Assim diz quem? Ben-Hadad. Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra. Ele disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe leguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvido, e nem consintas. Pelo que disse o mensageiro Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste no teu servo farei. Porém, isso agora não posso consentir. E disseram o mensageiro e deram estas respostas. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher a mão de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge com aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido estas respostas, quando bebiam, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Versículo 13 diz assim: eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberá que eu sou o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, grandioso, soberano, eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas vidas aqui presentes. Obrigado pela tua casa, Senhor. Obrigado por este ano, Senhor, que se finda em mais um ano, que o Senhor se levanta. Abençoe os teus filhos. Abençoe os nossos filhos, as nossas casas, os nossos familiares, tanto aqui quanto no Brasil. Nesse momento, o Senhor usa o teu servo, Senhor, para que ele fale não aquilo que ele quer, mas aquilo que o Senhor tem para entregar à tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Na verdade, né, irmãos, estamos todos aqui juntando os nossos pedacinhos, porque tem sido realmente muito intenso e às vezes o corpo sente. Esta noite eu acordei às 4 da manhã, tomei um chá, suei,
Eu estava não me sentindo bem, mas graças a Deus aqui nós estamos para a honra e glória do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, só para que os irmãos entendam um pouco do contexto. O rei neste momento de Israel era Acabe. E é interessante que quando fala de Acabe, você já lembra logo da esposa dele, a Jezabel. Mas não vamos estar aqui tratando da sua esposa, Jezabel. Acabe era um homem espiritualmente fraco. Ele ouvia muito a mulher. Mas Deus era com ele. Ele recebeu muitas vitórias. Não pelo fato de que ele era um grande homem que cria em Deus, mas porque Deus, ele dá graça a quem ele apraz, para a honra e glória do nome do Senhor. Neste momento reinava em Israel Acabe. Por outro lado, tinha o rei da Síria, Ben-Hadad. Quando eu falei para os irmãos 32 reis, a Síria, irmãos, neste momento, ela estava imperando imponente, destruindo e reinando, matando, roubando, destruindo. E é por isso que tinha 32 reis que estavam junto com eles, seguindo para Samaria, para destruir, detonar, destruir todas as famílias, roubar. E quem sabe matar o rei. Era assim que se fazia naquela época. Um rei destruindo outros reis. E o mais valente, o mais potente, ele sobrevivia. Ben-Hadad juntou 32 reis e agora ele está indo em direção a Samaria para destruir e roubar e saquear. Se os irmãos prestarem atenção, eu não quero ser duro, mas o inimigo das nossas vidas, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não te quer o bem. Quando ele olha para você, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. E somente isso. Agora, muitas vezes ele manda mensagens, usa mensageiros, e passa mensagens para você e quem sabe chega até dentro da tua casa. Mensageiros muitas vezes chegam dentro da tua casa e você muitas vezes sem o discernimento, você dá ouvido a estes mensageiros. Porque nós somos, irmãos, nós somos escravos daquilo que nós mais consumimos. O que você tem consumido como mensagem para a sua vida? Com as mensagens que têm sustentado o teu espírito, a tua alma, o teu coração, nesses dias. Porque aquilo que você tem mais consumido é o que vai dar estrutura à tua vida para continuar ou para fracassar na sua caminhada. Os irmãos lembraram aqui de imigração. Não sei os canais, não sei aonde tantos escutam tantas das coisas. Mas se você ouvir todos os dias, o medo vai te pegar e você vai ficar aterrorizado com tantas coisas que acontecem, é verdade. Mas eu digo uma coisa, irmãos, deixe que eles façam o trabalho dele e você continue fazendo o seu. Porque se você não souber o que eles estão fazendo, você vai continuar fazendo o seu como se eles não se existissem. E isso não vai afligir a tua alma, o teu coração e o teu espírito.
Mas qual é a mensagem que você mais está sustentando nestes dias? Porque tem mensagens, irmãos, que elas não são boas e você tem certeza que elas não são boas. Mas mesmo assim você se sucumbe porque você acha que você não tem estrutura para enfrentar o inimigo que está vindo para te guerrear. Ben-Hadad, irmão, realmente, ele está vindo com um grande exército. 32 reis, irmãos, e diz a palavra de Deus que os reis também estavam juntos para combater e guerrear no campo de batalha. Quando os reis vinham junto com os seus soldados, irmãos, eles passavam para os seus soldados uma liderança, uma estrutura de que a vitória ia ser certa. É por isso que muitas vezes os reis estavam presentes para passar para o grande exército que a vitória sim estava sendo consagrada. E eles estão vindo imponente com aquele grande exército. Eles estão tão soberbos da vitória, irmãos, que eles mandam à frente mensageiros ao rei Acabe. E presta atenção como nós lemos aqui, qual a mensagem que os mensageiros deu para Acabe. A tua prata, e assim diz Ben-Hadad, esses são os mensageiros de Ben-Hadad. Assim diz Ben-Hadad, a prata, a tua prata, o teu ouro são meus. Tuas mulheres, por que as mulheres? As mulheres, irmãos, as mais lindas, mais bonitas, serviam aos reis. As outras serviam aos soldados. E eles não queriam somente as pratas e os ouros, mas eles também queriam as mulheres e os teus filhos, os melhores, porque se tornavam também parte do exército para lutar contra os inimigos. Então ele não quer somente uma coisa, ele quer tudo de você. Vou te contar uma história. Talvez você já até ouviu. Um dia Satanás chegou na casa de uma mulher de oração, uma mulher que orava todos os dias, e disse, deixe eu entrar na tua casa. Ela colocou o pé na porta e disse, aqui tu não entra. No outro dia ele voltou novamente, deixa eu entrar. Ela disse, aqui você não entra. Na semana seguinte ele voltou de novo e disse, deixa eu entrar. Quando ela colocou o pé na porta, ela disse, olha, eu só quero aquele preguinho. Me dê aquele preguinho para mim. Ela disse, você só quer aquele preguinho? Satanás disse, só aquele preguinho. Ele disse, então pode ficar com aquele preguinho. No outro dia de manhã, a mulher acordou com um cheiro insuportável dentro de casa, um cheiro de carniça. Então ele disse, tu me deu aquele preguinho, eu faço dele o que eu quiser. Irmãos, eu sei que você talvez já tenha ouvido isso, mas olha, não dê nenhum preguinho para o inimigo da tua alma. Não dê nada. Não faça concessão com o inimigo, porque ele não quer somente uma coisa de você, ele quer tudo. Ele quer a tua família, ele quer teus filhos, ele quer teu ouro, a tua prata, a tua finança, ele quer arrasar contigo. Nós não fazemos concessões com o diabo, com Satanás. Quem reina na tua casa é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso que te eleva. É Ele, somente Ele, irmãos, é o general de guerra das tuas batalhas. Não tem outro, mas Ele quer fazer uma concessão com você, porque Ele sempre vai pensar que Ele é mais poderoso que você. E Ele não vem, irmãos, de uma forma assim, muito humilde. Ele vem realmente soberbo, como um grande exército, para colocar você um medo terrível, que você vai entregar tudo para Ele. Mas saiba que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que como estava no mundo.
Nunca te esqueça disso, irmãos. Nos momentos mais difíceis, no momento em que você se sente fraco, Ele está contigo o tempo todo. Acabe era um bom homem, espiritualmente não, um dos piores reis que existiu em Israel. Foi considerado um dos piores, mas Deus quis dar a vitória para que o povo, hoje nós lemos esta passagem dizendo, o Senhor deu vitória a Acabe, ele não merecia, mas quem deu vitória foi o Senhor dos exércitos. Quem vai te dar vitória é o Senhor. O que tem afligido a tua alma nesses dias? São coisas fortes, poderosas, maiores que você? É um batalhão de agentes nas estradas? Pois eu digo, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem te protege, quem te guarda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que guarda a tua saída e a tua chegada. É Ele que faz você ir e vir, e como se você fosse invisível por todos os lugares aonde você anda. Sem o Senhor você vai ser visto pelos inimigos, mas com o Senhor você vai ser invisível. Você vai ir, voltar, caminhar, você vai estar na tua família e você vai viver em paz até que o Senhor abre uma porta e venha em resgate para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não dê ouvido a mensageiros de Satanás. Não dê. Porque ele não vai ficar satisfeito, porque se você entregar uma só coisa para ele, ele vai voltar. Respondeu o rei de Israel e disse, isso na fraqueza, irmãos, porque às vezes na fraqueza você vê, se você olhar 32 reis, aquele multidão de soldados vindo, você vai dizer, não consigo, então eu vou entregar. E foi isso que Acabe fez. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou o teu. Olha isso, irmãos. Eu sou o teu. Tudo que tenho é teu. Já entregou tudo. O versículo 5, irmãos. Quando você entrega alguma coisa para ele, ele volta. Olha só o versículo 5. Tornaram a vir. Tornaram a vir aqui significa, irmãos, que ele já veio uma vez e ele vai voltar de novo. Ele está voltando outra vez. Porque você entregou, agora ele vai voltar novamente. E agora ele vai querer algo mais de você. Tornou a vir os mensageiros e disseram assim, diz Bernardo, enviarei na verdade mensageiros que disseram, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. E olha só como é que ele é terrível. Versículo 6 diz, todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos. Servos de Satanás, irmãos. Que esquadrinharão a tua casa. Ah, você não quer isso. Esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão a mão em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Irmãos, tem mensagens que chegam na tua casa. E tem mensageiros que chegam na tua casa. Será que nesses dias não tem chegado mensageiros do outro lado para estar buzinando nos teus ouvidos? Porque, irmãos, você tem que ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento das pessoas que entram na nossa casa para trazer palavras, muitas vezes, de derrota para os teus filhos e a tua família. Falando que você não vai conseguir, que este não é o teu propósito. Falando que assim não dá. Que você não tem força, não tem capacidade.
que a tua voz não é boa. Qual a mensagem e qual mensageiro tem entrado e sentado na tua cozinha? Porque, irmãos, tem pessoas boas, mas a mensagem muitas vezes ela é para a tua derrota. Mas saiba que nós temos que ter discernimento quando nós vamos buscar refúgio no nosso Deus. Porque quando as mensagens elas virem, você diz: esta mensagem não é para mim. Porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Você pode, irmãos, até estar andando pelo vale. Ezequiel capítulo 37 diz que o Senhor o levou em espírito e fez ele andar ao redor de ossos que estavam sequíssimos. Muitas vezes você pode até se encontrar em um vale e se sentir fraco e abandonado. Ezequiel disse que o Senhor o fez andar ao redor daqueles vales e olhar para aqueles ossos. E Deus fez uma pergunta a Ezequiel e disse: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel falou: olha, tu sabes, Senhor. Porque é assim muitas vezes, irmãos, que nós encontramos, mas muitas vezes nós nos encontramos fracos, sem forças para caminhar, mas nós buscamos refúgio no nosso Deus. E é assim, quando nós olhamos para Deus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu estou no vale, mas tu sabes todos os meus problemas. Tu sabes as cargas que eu estou carregando neste momento, neste vale, tu sabes. Aí diz que o Senhor olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, então profetiza sobre estes ossos, Ezequiel. O que o Senhor está falando para você neste momento é: você está no vale, você está vendo estes ossos, você está se encontrando às vezes fraco, deprimido, mas profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque mesmo que você está num momento difícil, a sua família caminhando por momentos difíceis, se você ouvir a voz do Senhor, os ossos vão criar nervos e carnes. Isso significa que você vai tornar a vida. Isso significa que a força vai vir sobre você para enfrentar os problemas que te atingem. Mas nós devemos o quê? Ouvir a voz do Senhor. Ezequiel 37, irmãos, o versículo 4 disse: profetiza esses ossos, Ezequiel. E diz assim a esses ossos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O mistério aqui é esse, irmãos. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Irmãos, ouça a palavra do Senhor. Esqueça os mensageiros de Ben-Hadad, porque maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Esqueça as mensagens de derrota. Deus tem para você mensagens de vitória. Você pode estar em problemas, mas Deus tem para você o melhor. Você está em menor quantidade, mas maior é o que está contigo do que o que está no mundo. 32 reis estão afligindo a tua alma, estão fazendo com que você esteja com medo, está falando que você vai ser derrotado. 32 reis, irmãos, contra o nosso Deus não é nada. Versículo 13 diz: eis que um profeta se achegou a Acabe. Irmãos, Deus sempre, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai fazer com que um profeta se achegue na tua casa, na tua vida, para te dar uma palavra poderosa de Deus. A palavra de Deus diz que eis que um profeta, e é interessante, irmãos, que nós não temos o nome deste profeta, mas nós sabemos que é um profeta de Deus. Eis que
um profeta se achegou ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. A quem você tem dado ouvido? Aos mensageiros de Ben-Hadad ou a um profeta do Senhor? Assim diz o Senhor: viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberá que eu sou o Senhor. Mas, irmãos, Acabe estava tão incrédulo, que olha o versículo 14 que ele perguntou: por quem? Preste atenção, irmãos. Ele estava tão incrédulo, não sabia, ele não confiava em Deus em nenhum momento. Porque muitas vezes, irmãos, o exército inimigo, ele realmente é poderoso, ele é numeroso, e você olha para você mesmo, na sua talvez pequena estrutura que você pensa que você é, e você olha para a grandeza do exército que está vindo sobre você, e diz: eu não tenho força, não tem jeito, como eu vou lidar com essa situação? Eu não estou vendo saída. Porque o que está vindo é muito poderoso, é muito grande, 32 reis, são milhares de soldados armados. E quem sou eu? Mas Deus está dizendo para você: ouça a voz do Senhor. Assim como Ezequiel nos vales de ossos secos. Ouça a voz do Senhor. Pode ser milhares, pode ser um grande exército, mas se você ouvir a voz do Senhor, Ele vai entregar este grande exército na sua mão. Irmãos, não faça como Acabe. Não coloque dúvida quando Deus colocar uma palavra nos teus ouvidos. Quando Deus vier falar com você, ouça a palavra do Senhor. Acabe de dizer: por quem? E ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias, e disse: quem começará a peleja? Irmãos, Acabe perguntou: quem é que vai começar essa peleja? Eu acredito que Acabe olhou aquele grande exército e falou assim: será que eu vou lá e guerreio primeiro com o meu pequenino exército? Eu não sei se ele estava esperando esta resposta do profeta, mas olha só o que o profeta respondeu para ele. Ele disse: quem começará a peleja? O profeta olhou para ele e disse: tu. Imagine, irmãos, o teu exército é pequeno. Deus chega para você: vai lá e guerreia contra este grande exército. E você ainda vai partir para cima dele. Quem? Tu. Estou dizendo para você, irmãos, confie em Deus. Confie no Senhor. É grande o exército que está vindo. É grande o problema que está vindo. É grande a situação que corrói o teu coração e tira as tuas noites de sono. É grande. Enfrenta. Parte para cima. O Senhor está dizendo: parte para cima que eu vou lhe dar a vitória. Não se há covarde. Parta para cima que eu lhe darei a vitória. Parta para cima. Irmãos, Deus tem o melhor para ti. Nunca olhe o teu inimigo como se fosse melhor que você. Porque você é de Deus. Você pertence ao Senhor. Você tem uma marca. Você tem um selo. Existe um selo em você. Deus selou você, Deus pegou você, o teu nome está escrito no livro da vida. Apocalipse diz que ele veio vencendo para vencer, ele nunca conheceu uma derrota. Quando todos pensavam que ele estava derrotado na cruz do Calvário, ao terceiro dia, ele levantou, ele veio novamente para provar que ele vence a morte. E ele está aqui nesta manhã.
o general de guerra, o Todo-Poderoso. É Ele quem te dá batalha nos seus momentos difíceis. É Ele que fala contigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não há peleja que possa derrotar os servos do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Eu não vou mais adiante, irmãos, mas esta é uma pequena palavra que eu deixo para a igreja. Que o Senhor conforte o teu coração. Já foi orado aqui que nós muitas vezes colocamos planos que muitas vezes ainda não foi alcançados neste ano. Mas Deus vai nos dar um ano novo. Um ano novo para que seja realmente tudo novo na tua vida. Talvez você está olhando este ano que está pronto a começar, imaginando que você não vai alcançar, mas eu quero profetizar na tua vida que os teus sonhos, os teus projetos você vai alcançar. Em nome de Jesus, Deus vai colocar uma trajetória nova na tua vida. Deus vai colocar um selo nos teus planos neste ano que se inicia. Deus vai te dar uma vitória em nome de Jesus de Nazaré. Ele é contigo, igreja. Mas uma coisa eu deixo nessa manhã. Ouça a palavra, a voz do Senhor. Coloquemos em pé, oremos ao nosso Deus. Ouça a voz do Senhor. É tudo isso que nós queremos ouvir, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, que nos momentos difíceis da nossa vida nós às vezes não conseguimos, porque nós temos que ter uma sensibilidade muito grande, porque Deus ele não grita, Deus ele às vezes não vem com tantos barulhos, Deus muitas vezes ele vem com tanto carinho, com tanto amor, e ele sussurra nos teus ouvidos e fala baixinho, para que você possa dar somente ouvido para ele, para que os problemas que estão ao seu redor não consumam, não o impeçam de ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer para ti, seja sensível a ouvir a voz do Criador, porque Ele vai sussurrar no teu ouvido e te dar uma direção, uma trajetória, um plano para que você vença os momentos difíceis. Deus é contigo, igreja. Deus é contigo e Ele vai te dar vitória nesse ano que inicia. Tome posse da vitória do Senhor. O teu exército pode ser até pequeno às tuas visão, à tua vista, mas o Senhor, o exército do Todo-Poderoso, é aquele que está nas montanhas e nos vales. É aquele que te dá vitória tanto nas montanhas ou tanto nos vales, porque Ele é Deus dos montes e dos vales. Deus é contigo, Senhor Deus Todo-Poderoso, grandioso, soberano, eterno Deus. Obrigado, Senhor, por esta pequena palavra, Senhor. Mas neste momento, Pai querido, nós queremos tomar posse daquilo que o Senhor nos entregou. O Senhor nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a colocar os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, Pai querido, dos mensageiros de Satanás, que colocam opressão, Senhor, nas nossas vidas, que colocam, Senhor, notícias más para confrontar a paz que nós temos. Meu Deus, retira, Senhor, do meio de nós estes mensageiros, Senhor, que traz, Pai querido, tribulação às nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Coloque, Senhor, sempre, Pai querido, nos momentos difíceis de cada um mensageiro do Senhor, um profeta do Senhor, para falar com o teu povo, para falar com este homem, para falar com esta mulher, para falar com as nossas famílias, nos momentos difíceis, ó Deus. Fale conosco, ó Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes sim, nós às vezes nos encontramos como Acabe, nos sentindo pequeno, um pequeno exército. Mas Deus,
Nos abra a visão, Senhor, para ver o grande exército celestial que está ao nosso derredor. Muito obrigado, Senhor, pelos corações abertos à Tua palavra nesta manhã. Abençoe o Teu povo e a Tua casa. Nos faça, Senhor, a caminhar como a corça, Senhor. E não nos deixe, Senhor, prostrados pelos caminhos. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.